Parto. Toda mulher grávida vai passar pelo parto e muitas delas não sabem como se preparar, o que deve fazer, o medo do parto. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos do medo, o que você pode fazer para ter um parto super tranquilo. Eu sou Lori Bufara, da Mames Concierge, especialista em enxoval de bebê, e eu tô aqui com a doutora Carla, ginecologista. Tudo bom, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bom, prazer, obrigada por ter vindo aqui. Imagina, o prazer é meu. E doutora, vamos fazer um bate-papo mesmo de parto, né? Legal. Não tem como fugir, né? Não Grávida, tem. não tem outra opção. Seja ele natural, normal, cesárea, a criança vai ter que sair de alguma forma, forma. E doutora, me fala assim, dicas que você tem para aquelas as gravidinhas que estão com medo de passar por essa experiência, ainda não decidiu, né, se quer cesárea, se quer um parto normal, as indicações. O que eu acho bem interessante da gente conversar a respeito é sobre essas denominações que estão dando para as vias de parto hoje em dia. Uhum. O parto, ele é ou via vaginal ou via abdominal. Via abdominal é a cesariana, que é um parto cirúrgico, e o parto vaginal é o parto chamado de parto normal. Hoje em dia estão denominando esses partos como partos humanizados, partos naturais. O parto natural, existe essa denominação é por conta da ausência da analgesia. Uhum. E o parto humanizado veio como uma tendência de uma denominação para o parto, a qual eu discordo um pouco do que as pessoas têm como verdade absoluta de um parto humanizado. Certo. O parto, eu acho que ele deve ser humanizado tanto para a mãe como para o bebê, independente da sua via. Uhum. Então tem que ser um parto respeitoso, tem que ser um parto adequado tanto para a mãe como para o bebê, e na minha concepção como médica e mãe, em um ambiente hospitalar onde é mais seguro para ambos. Sim, né? concordo. Então a denominação do parto humanizado, ela não precisa ser um parto que precisa em casa, na banheira, ou na cachoeira, ou na praia. Enfim, um parto humanizado, ele se diz mais respeito a um parto respeitoso aos desejos de cada mulher. Sim. Parto é uma situação complicada porque gera muito medo. Uhum. Eu sempre falo isso. A mãe de primeira viagem, ela tem muito medo do desconhecido, por nunca ter passado. Sim. Ou pela experiência do trabalho de parto, ou pela experiência de uma cesariana. Uhum. E muitas vezes o que acontece durante uma gestação também, hoje muito com as redes sociais, o que acontece bastante é de uma idealização de um parto que às vezes também não é possível de ser realizado. Uhum. Né? Por isso que eu acho muito importante se preparar para esse momento com muita consciência, com uma equipe médica qual você confie, Uhum. ter a estrutura, ter a referência de qual maternidade você escolheu, ter o apoio do marido também é muito importante nessa fase, porque não adianta o marido vir com uma concepção de que ele quer que a esposa passe por uma cesariana e a mulher quer muito ter um parto normal. Se não houver uma harmonia entre o casal, a gente precisa muito do marido nessa fase, né? Sim. Então eu acho que isso ajuda muito. Eu diria como uma dica inicial para quem está grávida ter uma conversa direta e franca com o marido e ter uma equipe médica a qual confia. E, doutora Carla, existem exercícios que as grávidas podem fazer caso ela queira um parto normal, né? Para já exercitar a região pélvica, para ter um parto mais tranquilo? A atividade física, desde que ela não seja contraindicada, tem alguns casos que são contraindicados pelo risco de abortamento, sangramento, placenta prévia, que são contraindicados pelo obstetra, ela se encaixa bem tanto para o normal como para uma cesariana. Porque a recuperação, ou enfim, o trabalho de parto, ou a recuperação da cesariana, na mulher que está melhor preparada, que teve um ganho de peso adequado, é muito superior a qual o paciente ficou muito sedentária. Uhum. Então, no parto normal, quanto mais ativa, principalmente para as pacientes que desejam um parto normal, quanto mais ativa a mãe estiver, melhor é desse preparo para o parto. Se vai antecipar ou não as horas de trabalho de parto, não tem tanta interferência, mas ela estará melhor preparada para o processo do parto. O que é muito interessante, hoje está em crescimento bastante aqui no Brasil, é um trabalho de assoalho pélvico para preparo do parto vaginal, que são feitos por especialistas, fisioterapeutas, pós-graduadas em assoalho pélvico. Então elas ajudam as mães
a fazer exercícios e treinarem a força do expulsivo, terem uma consciência corporal muito interessante para o trabalho de parto. Isso ajuda muito, pode abreviar o período expulsivo, diminui o risco de lacerações, porque antigamente existia uma cultura de que todo parto normal precisava abrir aquele cortinho chamado episiotomia. Sim, sim. Hoje em dia, a episiotomia tem que ser um procedimento individualizado, quando há risco de uma rotura extensa do períneo. Certo. Na grande maioria das vezes, principalmente nas mulheres bem preparadas, com atividade física, com fisioterapia, esse corte ele acaba sendo desnecessário, sempre individualizado em cada caso. Mas ele acaba sendo desnecessário e as lacerações naturais do parto também se tornam menores. E, por exemplo, o pós-parto, né? Geralmente no parto natural, ele é um pós-parto mais tranquilo, Sim. né? E numa cesárea tem os cuidados especiais, né? De uma cirurgia. Uma cirurgia. A cesariana é uma cirurgia, são 7 camadas que a gente abre, 7 camadas que a gente fecha. Então precisa de um resguardo maior, principalmente nos 15, 20 primeiros dias, né? O parto normal, principalmente se ele não tiver corte, ponto, laceração, no dia seguinte praticamente a gente tá... Vida normal. Praticamente, né? Tá. Às vezes tem um ponto, alguma coisa que possa incomodar um pouquinho mais a paciente, mas na grande maioria das vezes no dia seguinte está bem tranquila do quesito dor. Eu acho assim, a minha opinião, tá? Eu acho que o parto tem que ser decidido em função do bebê, né? Sim. Assim, da mãe e do bebê. Então, assim, o que for melhor. Tem muita gente que quer parto natural e se frustra porque na hora precisa fazer uma cesárea. Exato. Né? Eu sempre eu converso muito isso com as minhas pacientes. Jamais eu acho que alguém deva prometer que o parto será vaginal, por exemplo. Você terá um parto normal. Porque, na verdade, não depende apenas da equipe médica e da mãe. Sim. Existe uma vida envolvida ali. Então, a prioridade é que mãe e bebê saiam bem felizes do seu parto, independente da via. Saudáveis. Saudáveis. Esse é o ponto. Família feliz. Sim. Não adianta ter um parto vaginal e uma criança com sequela, por exemplo, como hoje em dia tem acontecido muito por conta desses radicalismos de parto. Por questão de forçar o parto natural. Sim. Se não chegar, não era uma coisa possível e estão forçando. Entendi. Enfim, às vezes você não vê, mas a longo prazo você pode ter sequelas com essa criança, até com essa mãe, um trauma, não querer ter outros filhos, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser muito bem conversado e confiado na equipe médica também. Sim, concordo. E eu queria também deixar meio claro a questão de cada parto é um parto, né? Sim. Eu já tive 2 filhos e tive 2 cesáreas. E é engraçado que o primeiro foi eu entrei em trabalho de parto antes da cesárea programada e sem dor nenhuma, tive cesárea tranquilo. Já o segundo, cesárea programada também, entrei em trabalho de parto e uma dor assim muito forte. Então assim, é legal falar que também cada parto vai sair de uma maneira, né? Provavelmente. A experiência, não, eu brinco com meus pacientes, trabalho de parto não tem receita de bolo, né? E porque às vezes hoje é muito comum ler sobre relatos de parto, uma série de influenciadoras colocam, né, seus relatos de parto, mas não existe uma receita de bolo, cada parto é individual. Eu tive um parto normal há 1 ano e 3 meses e, assim, praticamente não tive dor. Certo. Mas foi bem, nada forçado, tudo tranquilo, foi até um parto induzido e eu tive muito controle da dor. Tá. E pode ser que eu tenha uma segunda gestação e um parto muito doloroso e que talvez não possa ser uma cesariana, não sei, na verdade, ali tudo estava propício, eu estava saudável, eu estava bem, meu filho estava bem e tudo fluiu bem para um parto normal. Tá. Mas eu fui preparada, isso é bem interessante, porque assim, as pessoas me perguntam muito, como que uma obstetra, como que foi lidar com uma gestação, como foi lidar para as preocupações do parto. Primeiro que eu confiei na minha equipe médica, então quando eu ia nas minhas consultas de pré-natal, a decisão era do meu médico. Certo. Então eu me entreguei como paciente. E eu me preparei para todas as situações possíveis. Claro que eu já sabia, já conhecia ali, em um certo momento ali do meu parto, eu chamei meu médico e falei, olha, se for uma cesariana, não tem problema. Eu quero meu filho bem nos meus braços. Sim. Mas enfim, estava tudo muito tranquilo, eu fui muito bem, eu trabalhei até 2 dias antes do meu parto. E fui para um parto normal, mas eu me preparei para todas as situações possíveis e não idealizei nada. Concordo. Porque esse é o ponto. O ponto é de você idealizar como se fosse uma verdade absoluta. Sim. E te frustrar. Tem muitas pacientes que têm não um trauma, mas um ressentimento com alguma coisa do parto, porque idealizou uma situação e no momento não era possível. Sim. Por N fatores. Desde saúde do bebê, desde saúde da mãe, ou por uma conduta inadequada, mas que às vezes ali acaba que
dá uma incomodada na mãe conversando aqui, enfim, no dia a dia do consultório. Mas eu me preparei para todas as situações possíveis e não idealizei nada. Sim, ficou bom. Falei o que eu pensava, eu mentalizava muito isso. Que meu filho venha no tempo dele. Tudo é mentalizar, né? Você pensar um pensamento positivo, exato, né? Eu falava que meu filho venha no tempo dele com saúde. Sim. Só mentalizava isso, que é o mais importante. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante de dividir, principalmente com as mães de primeira viagem. Sim. Que aí começa a chegar na 36, na 36ª, na 37ª, começa uma ansiedade. E no tempo não passa, né? No final. Não passa. São 8 meses e 1 ano de gravidez, né? Parece que o último mês não passa. Parece. E eu acho legal também ressaltar que, assim, por mais que você venha enfrentar alguma dor no seu parto, tudo passa, né? Que às vezes a dor que a gente teve, ela passa depois que vem o bebê, que vem a felicidade. E assim, de um filho para o outro, às vezes você fala, ai, não vou querer ter outro filho porque a minha experiência não foi tão boa. É uma coisa que a gente esquece, né? A gente deleta. Totalmente. Né? Você com as suas pacientes provavelmente já viu Totalmente, isso. E mesmo eu que tenho um bebê pequenininho, assim, às vezes os pacientes me perguntam alguma coisa, eu já nem lembro mais dos perrengues. Comecei a perrengue, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que o amor da maternidade é algo tão pleno, tão sublime, que a gente acaba superando e esquecendo outros incômodos, né? Sim. Vamos dizer assim. Eu tenho uma paciente que ela é psicóloga de crianças e adolescentes. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela, enfim, o público dela são crianças e adolescentes. Ela fala, olha, eu desconheço crianças que são traumatizadas, que procuram o meu consultório porque nasceram de normal, porque nasceram de cesárea, porque nasceram de humanizada, porque mamaram no peito exclusivamente, porque mamaram na mamadeira. O que eu tenho muito no consultório, 95% dos meus pacientes são crianças que crescem com falta de amor e empatia dos pais. Concordo, 100%. E isso é perfeito. Isso é perfeito. Então a gente acha que para uma criança, ou para você ser uma mãe melhor, você precisa ter um nenê de parto natural, amamentar exclusivamente até os 6 meses, depois amamentar até os 2 anos de idade. Veja, não estou desmerecendo, eu acho importantíssima a via de parto, eu sou super a favor do parto vaginal, visto que eu tive um parto vaginal, e a maioria dos meus partos são normais. E a amamentação é extremamente importante, né? Principalmente a exclusiva até os 6 primeiros meses, mas às vezes não é possível. Sim. Então, por que a mãe que não conseguiu ter um parto normal ou que não conseguiu amamentar é menos mãe que a outra? Não. Sabe que a empatia depois que eu me tornei mãe como obstetra, sempre eu brinco com minhas pacientes que eu sempre quero recebê-las num pós-parto com um abraço e dizer, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Sim. Seja de normal, seja de cesárea, seja no peito, seja na mamadeira. Que o importante é a gente criar nossos filhos para o mundo com amor, com empatia, com respeito a eles. Concordo. Então, eu acho que esse é o mais importante, a qual a gente tem que acalmar nossos corações quando nós estivermos grávidas, na reta final. Porque chega uma hora também que a gente já foi para Miami, né? Porque eu fui. Elas fizeram o meu enxoval. O enxoval do Filipe foram elas que fizeram. Nossa cliente. A gente foi você viaja, faz o enxoval, prepara o quarto... tá tudo bem, e de repente, a hora que tá tudo pronto, na 36ª, 37ª, o tempo não passa, a ansiedade começa a consumir. E acho que isso passa pro bebê também, né? Ah, sim, com certeza, né? O emocional da mãe Por isso que eu acho que é muito isso, eu acho que a mentalização da positividade é uma coisa muito boa. E é uma dica que eu dou pra todo mundo, pensar muito isso, conversar muito com o bebê desde 20 semanas, colocar música, descansar, conversar e falar pro bebê, filho, venha no seu tempo, a gente tá pronto, a gente tá te esperando, tá tudo bem, que seja o melhor parto para nós. E eu acho que esse é o ponto, de ter um equilíbrio emocional nessa parte também da gestação. Sim, isso conta muito. Bacana. Bom, essas foram as dicas, acho que vai ajudar muitas mamães que estão nesse medo, né, nessa angústia. E queria agradecer, doutora Carla, pelo seu carinho, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Tchau!